Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Paulo de Borba Reus. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus Canoas Norte, ali no bairro Niterói. E gostaria de agradecer ao irmão Rudinei e também a sua esposa irmã Diana, que nos convidaram para estar falando sobre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição bíblica deste quarto trimestre de 2021, ela traz como tema principal o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo do gentil para a igreja de Cristo, né? Nós vamos estar comentando, então, a lição de número 5, essa lição que vai ser aplicada no dia 31 de outubro de 2021. Esse dia que também é comemorado o dia da Reforma Protestante. O nosso tema da nossa lição é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. O texto áudio: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo de número 23. A nossa verdade prática, que nos diz assim: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 a 25, e no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 5. Eu não vou estar lendo com os irmãos devido ao tempo, mas vamos estar então fazendo algum comentário, irmão, acerca desta lição. Paulo, irmãos, ele tinha deixado então a Macedônia com sua vida em perigo, e então ele passou por Atenas, onde ele teve ali então pouco êxito, né, com a pregação do evangelho, e saindo dali então ele foi para a cidade de Corinto, ali onde ele conheceu então Áquila e Priscila, que também eram fazedores de tenda. E ali então Paulo ficou cerca de 18 meses, né? Foi o lugar, além de Éfeso, o lugar onde Paulo mais permaneceu, mais esteve, né? E ali nesse lugar então ele fundou uma igreja, né? Uma grande igreja, mas com que o passar do tempo, quando Paulo então saiu para fazer novamente a sua viagem missionária, surgiram algumas situações conturbadoras que foram relatadas a Paulo através da família de Cloé. E essas questões que estavam acontecendo ali, essas situações, eram como divisões, né? Uns dizendo eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, enfim, de Pedro. Havia também a questão da imoralidade, né? Havia também a questão do mundanismo, e até mesmo estava atingindo a própria ceia do Senhor. E essas pessoas que ali estavam, eles estavam também atacando, né, os princípios do Evangelho. Então Paulo, irmãos, ele escreve esta carta, lembrando eles que de quais princípios ele havia ensinado a eles. E que ele poderia ter falado de muitos outros assuntos, pois ele era uma pessoa habilitada para isso, ele era uma pessoa que tinha um grande conhecimento, tanto secular como religioso, mas ele decidiu abrir mão de tudo isso para, com simplicidade, apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo crucificado. Nós podemos notar, irmão, nessa nossa leitura em classe, nesses 13 versículos que ali encontramos, nós podemos ver que existe ali 9 vezes a palavra sabedoria, sendo que dessas 9, 6 vezes ela se refere à sabedoria humana e 3
se refere, então, à sabedoria divina. A palavra sabedoria, que do latim é sapere, e do grego sophia, era muito buscada naqueles dias. Originalmente, a palavra sofista significava um homem sábio ou de bom sentido. Era tanto que os pais, naquela época, eles contratavam esse sofista para dar aulas aos seus filhos, tendo em vista que esses sofistas eles eram professores itinerantes. E esses sofistas, então, iriam ensinar ao filho desses nobres a arte da oratória, da retórica e também da argumentação. Mas, para esse sofista, a verdade para eles ela era múltipla, ela era mutável e relativa. E ela dava, então, um status de uma desonestidade intelectual. Tanto é que ela foi combatida por alguns filósofos daquela época, como no caso de Platão e Aristóteles. O próprio Aristóteles dizia que essa sabedoria ela tinha só a aparência, né? Mas não era real. Ou seja, era algo que tinha aparência de verdade, mas não era verdade. E daí que surge então a palavra sofismo, que hoje ela é usada como alguém ou um meio de manipular, né? Agora Paulo, irmãos, ele sabia que esta mensagem, a mensagem que ele tinha do Cristo crucificado, ela era uma mensagem que era uma pedra de tropeço para os judeus e que para os gregos ela era uma loucura inexprimível. Porque para falar de um carpinteiro que veio da Palestina, da cidade de Nazaré, e morreu em uma cruz, e que este seria o Salvador do mundo, para eles não passava de uma tolice intolerável. Mas ele também sabia, então, no que esses gregos e judeus eles então acreditavam, né? Mas mesmo assim, Paulo tomou então essa decisão de não saber nada entre eles, a não ser de Jesus Cristo e este crucificado. Por que Paulo, então, irmãos, tomou esta decisão? Porque assim como eles, Paulo, antes de ter se convertido, ter tido um encontro com o Senhor, ele acreditava que com seu conhecimento e zelo, ele alcançaria os seus objetivos. E o que ele estava fazendo, as suas perseguições, tudo o que ele fazia contra os cristãos, ele estava fazendo para Deus, para agradar a Deus. Até que ele teve então um encontro com o Senhor ali na estrada de Damasco, e ali os olhos de Paulo então foram abertos, e ele pôde entender que o Senhor Jesus Cristo, esse Cristo crucificado, que era pregado conhecido na época como a seita dos nazarenos ou o caminho, era o Messias tão esperado. Era o Messias que era anunciado no dia da expiação, do Yom Kippur, através do sacrifício perfeito. E ali ele conseguiu ter uma compreensão melhor de Isaías 53, onde falava desse Messias sofredor, que muitas vezes não era entendido. Mas agora Paulo teve uma nova visão, uma compreensão de tudo aquilo que ele procurava. Mas Paulo também sabia, irmãos, que tanto o judeu como o grego, eles queriam ouvir só aquilo que lhe interessava. Por exemplo, os judeus,
se importavam com o quê? Eles se importavam com a lei. Qual é o mais importante, o principal mandamento, o primeiro e o maior mandamento, os seus respectivos méritos, e em particular, ou seja, eles queriam um homem que discursasse com base na lei. E também era escândalo para eles alguém que morreu em uma cruz. E esse que morreu na cruz para eles seria um maldito, né? Nós temos isso lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Agora, para os gregos. Para os gregos, Deus era um ser que eles chamavam de apatheia, ou seja, um Deus que era apático, um Deus que não poderia sentir e nem ser afetado pelo ser humano. Portanto, um Deus que sofria, para eles era uma grande contradição. E também eles se importavam muito com a filosofia. E eram os mais intelectuais, inteligentes da sua época. Eles tiveram uma sucessão de filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, que mesmo antes de Cristo e Paulo já anunciavam, né, as suas mensagens, já pregavam as suas mensagens. E todos eles consideravam isso muito importante, né? E eles aplicavam-se ao quê? Então, a estudar os problemas da vida, sua existência, e desses ensinamentos, dessa busca, eles formaram várias escolas de pensamentos. Outro ramo que eles tinham também na filosofia era a cultura. Eles foram excelentes arquitetos, né? Até hoje existem das ruínas lá na Grécia, né, de prédios magníficos que eles construíram. Também eles tinham a questão da arte, né? Na arte, eles sempre estavam interessados nas suas mais diversas manifestações e formas, e eles também se deleitavam em discutir sobre ela. No esporte, eles foram os primeiros, né, a fazer jogos olímpicos. Tem a famosa corrida chamada maratona. Também tinha lá os seus jogos istmicos, que era realizado num estreito que ligava a cidade de Atena a Corinto, e era uma homenagem a Poseidon. Então essas, irmãos, eram as coisas que interessavam as pessoas na época do apóstolo Paulo. E Paulo poderia ter sido uma pessoa muito popular entre eles, porque Paulo sabia que tudo isso era o que eles procuravam, devotavam. Mas, no entanto, Paulo decidiu não tratar de nenhuma dessas questões. A única coisa que Paulo queria que eles soubessem era sobre Jesus Cristo e este crucificado. Porque Paulo via, por exemplo, os judeus. A lei os condenava e apontava os seus pecados, mas não poderia salvar eles. Os gregos, com a sua filosofia, né, chamada sabedoria humana, que fora transmitido até mesmo antes de Cristo, com seus grandes ensinamentos, planos e propostas até mesmo utópicas, eles fracassaram. Existe uma estatística, através da história, que muitos filósofos, eles acabaram se suicidando. Ou seja, nenhuma dessas questões conseguiu mudar o mundo. Porque a cidade de Corinto, aonde Paulo implantou a igreja, era uma cidade onde tanto a idolatria como a
promiscuidade e tantas outras coisas mais aconteciam naquela cidade. Porque nem a sabedoria humana, nem o conhecimento das leis mudaram aquelas pessoas. E Paulo sabia que a única coisa que poderia mudar a vida daquelas pessoas é que elas soubessem da simplicidade do Evangelho. E a simplicidade do Evangelho é a cruz. É este Jesus Cristo e esse Jesus Cristo crucificado. Agora, irmão, aplicando isso para os nossos dias, a pergunta que vem sobre nós é: que mensagem nós estamos pregando? O que nós estamos anunciando? Muito se argumenta, nos dias em que nós estamos vivendo, que para nós termos um impacto sobre as pessoas, para nós ganharmos elas para Cristo, devemos falar daquilo que elas estejam interessadas. E se não fizermos isso, nós não teremos êxito. E para isso, muitas dessas igrejas, elas estão usando muito recursos humanos para tentar agradar as pessoas. Tais como algumas igrejas suntuosas. Não estou dizendo aqui que a igreja não pode ser suntuosa, mas no sentido de chamar a atenção somente para isso, acabam querendo chamar a atenção das pessoas devido à cor, né? Muitas vezes colocando cores, principalmente no interno, no interior da igreja, para tentar chamar a atenção das pessoas. Muitas vezes os seus púlpitos, eles têm aí de diversas formas para também tentar chamar a atenção, sem falar nos suas mensagens e seus hinos antropocêntricos, na qual o homem, né, ele é o centro de tudo. E na verdade é que muitas vezes esquecem que a mensagem principal que nós deveríamos pregar é Jesus Cristo e este crucificado. Mas por que nós devemos pregar a Jesus Cristo e este crucificado? Eu estava escutando uma mensagem do pastor Billy Graham e ele falava que esta mensagem da cruz é uma mensagem principal porque não há outro meio de nós sermos salvos a não ser através da cruz. Não havia outra maneira. Ele disse que quando Jesus Cristo estava ali no jardim do Getsemane, ele, quando estava ali orando ao Pai, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas Jesus sabia que não havia outra maneira. E ele então diz: que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então Billy Graham está dizendo, irmãos, que não há outra maneira. Não havia outra maneira, não tem outra maneira de sermos salvos, a não ser através da cruz. O Cristo que Paulo pregava era um Cristo que ele tomou a forma humana. E achado, tendo a forma humana, foi achado como um servo. E ele, na forma de servo, ele foi obediente até a morte. E a morte de cruz. Sim, o nosso Messias, o nosso Jesus, o nosso Senhor, ele morreu. E ele morreu em uma cruz, onde ele foi humilhado, foi escarnecido. E isto, irmão, o mundo não entende. Por isso que para eles é uma loucura. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus, porque este Cristo que morreu na cruz,
este Cristo que foi obediente até a morte, este Cristo ele ressuscitou, está à destra de Deus. E um dia todo joelho se dobrará perante ele, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele ressuscitou, ele está vivo, e por isso nós não podemos parar de pregar sobre esse Cristo, esse Jesus Cristo e esse Cristo crucificado. Portanto, irmão, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo possa sempre ter esta mensagem, a mensagem de Jesus Cristo e este crucificado, que essa possa ser a principal mensagem pregada em nossas igrejas. Eu espero que tenha ajudado aí os irmãos, né? Agradeço pelo tempo dispensado aí para estar ouvindo, e que Deus abençoe os irmãos e tenha uma escola, uma aula abençoada.